continua o Alter Rebbe nos explicando, depois que ele nos esclareceu o significado da metáfora utilizada pelo rei Salomão, quando ele diz que mesmo muitas águas, águas intensas e grandes rios não serão capazes de apagar o amor. Ele nos explicou que aqui as águas intensas, as muitas águas fazem alusão, simbolizam os muitos pensamentos e as muitas preocupações que a pessoa tem com seus negócios, com seu trabalho, com os assuntos de ordem comercial, financeira, etc., que muitas vezes inundam a mente e o coração da pessoa, afogando e sufocando a pessoa. A pessoa fica tão imersa, mergulhada nesses assuntos, que não é capaz de se desprender deles, não é capaz de se desvincular disso, não é? E pensar em outra coisa, e muito menos em assuntos abstratos, elevados, espirituais, divinos, né? Então, essa é a novidade que o versículo nos transmite nas palavras do rei Salomão, que mesmo essas águas intensas, essas muitas águas e esses rios não são capazes de apagar o amor. Nas palavras do Alter Rebbe vem Kol Zeh, que saibamos todos nós, que mesmo essas preocupações, mesmo esses pensamentos, Lo yuchlu lechabot et ahavá, eles não conseguirão, não são capazes de apagar o amor, mesmo que esse amor ele se dirige a algo totalmente distinto, totalmente abstrato, totalmente espiritual, ao campo divino, nada tem a ver nem com a carreira, nem com o sucesso nos negócios, nem com o produto do trabalho, nem com os lucros financeiros. Mas se diz que mesmo que a pessoa esteja imersa boa parte do dia, ou durante muitas horas, ou parece que vem um turbilhão de ideias inundando a sua mente, etc., mas mesmo assim isso não será capaz de apagar o amor a Deus, presente no íntimo da alma do Yehudi. Ele nos fala que esse amor aqui se refere, quem estudou o Tânia tem noção do que se trata, do chamado amor oculto, sheyesh bechol nefesh miIsrael beteva. Existe um amor oculto, presente por natureza, de forma inata, dentro da alma de todo e cada Yehudi. Isso é algo que está no nosso, por assim chamar, DNA espiritual, que herdamos dos nossos patriarcas, conforme esse assunto é muito elaborado no Tânia, na primeira parte, no Likutei Amarim. Então, essa Ahavá Mesuteret, esse amor, e lá o Tânia explica por que ele é chamado de amor oculto, porque nem sempre ele está evidente, de forma explícita, revelado, parece que ele está adormecido, ele precisa ser despertado, estimulado, cultivar a sua revelação, por isso é chamado de um amor oculto, mas que na realidade ele sempre se faz presente, sempre está presente, porque isso nem depende da pessoa, não foi a pessoa que conquistou, cultivou e desenvolveu esse sentimento, não, a pessoa simplesmente herdou esse sentimento, herdou dos nossos patriarcas, Abraham, Yitzhak, Jacob, etc. Então, como independe da pessoa, mesmo que a pessoa não esteja levando uma vida espiritual, mesmo que a pessoa não esteja cultivando espiritualidade com Torá, mitzvot, etc., mas esse amor sempre está e continua lá presente. Pode estar presente de forma encoberta, oculta, adormecida, né? Por isso é chamado Ahavá Mesuteret, o amor oculto, mas ele está lá e jamais ele é apagado, por mais que a pessoa esteja com a cabeça inteira, o seu coração, né? A pessoa caiu de cabeça só no materialismo, ou só no campo financeiro, ou nos negócios, então a gente pode imaginar essa pessoa, nada tem a ver mais com espiritualidade, ele diz não. Todas essas águas, todas essas tempestades, tsunamis materialistas não são capazes de apagar a centelha divina que existe presente na alma de cada um de nós, que contém esse amor oculto a Deus. Mesmo que essas preocupações são como tempestades, águas intensas que inundam a mente e o coração da pessoa, porém, essa é a novidade que nos afirma o rei Salomão, apesar de tudo, elas jamais conseguirão apagar e anular
esse amor inato que nós possuímos, esse amor natural presente na nossa alma para com Deus, é um amor oculto que está presente na alma de todo Yehudi, que isso está no fundo, no âmago do seu coração. Diz o Alter Rebbe Mibchinat Nefesh Elokit, e esse amor oculto faz parte, pertence à alma divina. Shetivá la'alot veleikalel tamid lemala. E aqui é importante lembrar e salientar por que esse amor nunca se apaga? Porque ele pertence à alma divina. E sabe qual é a característica, sabe qual é a natureza da alma divina? Assim como existe a lei da gravidade, né? Solta um objeto aqui no ar, ele vai cair para a terra, para o chão, né? Ou, né? Da mesma forma, existe uma lei da gravidade ao contrário, ao inverso. Se diz que a alma divina, mesmo estando aqui no campo terrestre, mesmo estando incorporada no corpo físico, mesmo estando no mundo material, mas ela constantemente sente uma atração para cima, onde é sua fonte, onde é sua origem. Ela sente um magnetismo atraindo ela para o plano espiritual. Por isso, já que essa é a natureza da alma divina, que ela quer sempre se elevar, ela quer retornar à sua fonte e origem, ela quer ser reconectada e reabsorvida no plano espiritual. Então a tendência, por isso inclusive se fala que a alma é comparada com a chama de uma vela. Você pode até segurar de cabeça para baixo a vela, mas a chama sempre vai estar voltada para cima. Da mesma forma, uma pessoa pode estar aqui nesse mundo, por assim dizer, de cabeça para baixo. Colocar a cabeça, o que é o principal, a espiritualidade, e afundar na terra, lá embaixo. Mas a chama espiritual da sua alma divina sempre vai estar voltada para cima. Ela sempre continua sentindo uma atração intensa para voltar ao seu destino original, sua fonte, sua raiz, que é a própria divindade, se absorvendo dentro da divindade. Que Shalhevet Aulam Elea, como uma chama que sempre sobe por si só. Então, o Alter Rebbe aqui nos explica que esse amor, esse chamado amor oculto, é algo intrínseco de todo Yehudi, faz parte da sua natureza. Isso está presente, por mais que oculto, dentro da alma de cada um de Israel. Por quê? Porque isso é derivado da sua alma divina. Nós somos portadores de uma alma divina sagrada. Ela está presente dentro de cada um de nós. E qual é a natureza dessa alma divina? Conforme a gente explicou, ela, por natureza, ela tende a se reincorporar na sua fonte. Ela quer reestabelecer o contato, retornar à sua raiz, à sua origem. Por isso, a alma divina vive sempre com uma intensa vontade de se elevar e de se absorver na divindade, assim como a chama que está sempre pendendo para cima, sempre voltada para cima. Isso que nós explicamos, né, nas palavras do rei Salomão também em Provérbios, Ner Hashem Nishmat Adam, que a vela de Deus é a alma da pessoa. Por que ele associa, por que ele traz essa comparação da alma com uma vela? A explicação que nos é fornecida pelo Zohar, trazida no Tânia, etc., assim como a chama da vela sempre está voltada e sempre vai estar voltada para cima, da mesma forma, da mesma maneira, ocorre também com a alma divina nossa, que sempre, a sua tendência, ela sempre está aspirando, sempre está desejosa de se elevar, de subir para o plano espiritual. Isso é uma tendência, uma vontade natural dela, faz parte, assim como o instinto de sobrevivência nosso, assim também a alma divina quer sempre se elevar, se reconectar à fonte divina, se absorver dentro da divindade. Ou seja, a nefesh elokiteina tzricha leitiagia kedei leolid ahava lakadosh baruch hu. Então isso é importante salientar. A alma divina não precisa se esforçar e se empenhar para criar e cultivar um amor para Deus. Por quê? Porque ela tem isso simplesmente por natureza, assim como filhos de forma natural têm um vínculo com pais, etc. Mais do que isso, até a alma divina tem um vínculo permanente com Deus. Então, isso faz parte da sua natureza, está sempre presente. De forma natural, ela se sente atraída para a divindade, como a chama que está sempre se elevando. Isso que talvez eu
sabe, de repente eu sinto mais vibração, ou se eu for realista e sincero, de repente eu vou admitir que eu sinto mais amor pelo meu time preferido, não é? Isso me faz vibrar, meu coração bater mais forte, porque amor a Deus, se eu for sincero, ou na reza, ou meditando, ou contemplando, não sei o quanto eu consigo sentir isso. Mas isso que talvez eu tenha dificuldade de vivenciar esse sentimento, eu tenho dificuldade porque eu sou aqui uma alma incorporada. Não é apenas a alma divina. O nosso eu é composto de uma alma divina também, porém, junto com ela, uma alma animal que tem tendências, como o próprio nome diz, não é? Tendências apenas físicas, materiais, autossatisfação, etc., o seu bel prazer e assim por diante, e num corpo físico, o corpo físico com suas necessidades, com suas inclinações, com suas paixões, etc., no mundo material. Então, por isso, nós temos dificuldades de sentir, cultivar o amor a Deus. Nós, de carne e osso, alma incorporada, alma em corpo físico, junto com a alma animal. Mas a alma divina, ela por si só, ela não precisa criar esse amor, nem cultivar, isso faz parte da sua natureza, é intrínseco dentro dela. E ele nos diz, com os se a gente reparar o versículo anterior no Cântico dos Cânticos, que nos fala, o versículo anterior fala, antes de falar das muitas águas que não apagam o amor e os rios, ele nos diz que mesmo as suas brasas são brasas de fogo, labaredas do Eterno. Ou seja, a chama da alma divina, como que está sempre em brasa, é algo que não se extingue, não se apaga. E aqui se trata de uma labareda, de uma chama que vem de cima. As labaredas de Deus. Sabe por que essa chama não pode ser apagada? Porque essa chama não fomos nós que acendemos. Essa chama veio de Deus. Uma vez que veio de Deus, não há nada aqui que possa apagá-la, que possa extingui-la. Então, um sentimento que nós cultivamos, que nós desenvolvemos, ele é limitado. Hoje ele pode ser mais intenso, amanhã ele pode ser menor, e outras circunstâncias da vida podem ir fazendo com que ele vai se apagando, etc. E se a gente não alimentar e cultivar esse sentimento, ele pode se extinguir, pode se apagar. Ou circunstâncias da vida podem apagá-lo. Por quê? Porque isso é algo que veio de nós. Mas algo que vem de Deus, isso que ele nos esclarece, que aqui é uma chama divina. Esse sentimento que envolve também, é um sentimento fervoroso, um calor humano, um amor a Deus, isso não é algo que nós cultivamos, é algo que nos foi dado por Deus. Por isso não pode ser apagado. Então, isso ele nos diz, uma vez que essa chama vem de cima, ou seja, ela faz parte da alma divina que vem de cima e nos foi presenteada. Então, se referindo a esse amor intrínseco, esse amor natural da alma divina, sagrada, que ela deseja e pleiteia constantemente ligar-se ao Criador. Então, isso ele fala que ele associa, ele compara isso a uma chama que está sempre se elevando, uma chama que está sempre subindo por si só. Você não precisa fazer a chama subir, ela sobe naturalmente. E se fala que essa chama é especial e tem uma característica única, Shalhevet Yudkei, é uma chama divina. Ou seja, Ahavash Bechol Nefesh Israel, esse amor intrínseco a Deus presente na alma de todo Yehudi, é derivado de uma chama divina presente na alma divina. Hainu Shei Esh Elokit, ou seja, essa chama, esse fervor, é um fervor divino.
é uma chama divina, Amitlahevet betoch haneshama kedoshá, que se manifesta, se revela na alma sagrada. E essa é a explicação por que realmente não há nada nesse mundo que seja capaz de extingui-la, de apagá-la, e mesmo águas intensas, mesmo grandes rios com todas as simbologias dessas metáforas, mesmo todos os pensamentos, todas as preocupações alheias à espiritualidade, estranhas ao judaísmo, contrárias à Torá, etc., nada é capaz de apagar, de inundar, de afogar esse sentimento. Por quê? Porque esse sentimento é divino e por isso nada é capaz de apagá-lo.